Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo de volta ao nosso encontro diário sobre avicultura e suinocultura aqui no Canal Rural. Esse é o Ligados e Integrados e hoje tem conteúdo especial para você, hein? Alunos da Exalc, a Faculdade de Agronomia da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, pesquisam novos ingredientes para incluir na alimentação dos suínos. O objetivo é tornar a alimentação mais eficiente, sustentável economicamente e também fazendo bem para o meio ambiente. Toda a dedicação do produtor rural no manejo do suíno, a gente sabe, só aumenta a chance de bom resultado da granja. Mas muitas vezes, longe dali, em um laboratório de universidade, também tem quem faça a diferença para esse setor. Os doutorandos, Natália e Vinícius, da Universidade de São Paulo, pesquisam alternativas para tornar a alimentação dos suínos mais nutritiva. Na tese de Vinícius, tem como aproveitar o resíduo da produção de etanol à base do milho. Qual é o perfil nutricional, qual é a composição química desse nosso coproduto e o quanto os animais conseguem aproveitar desses coprodutos. Então, na minha tese de doutorado, nós estamos primeiro avaliando exatamente qual é a capacidade do suíno de aproveitar os nutrientes presentes no coproduto no DDGS brasileiro. Posteriormente a isso, após nós avaliarmos a capacidade do animal, nós vamos avaliar quais são os níveis de inclusão que esse coproduto pode ser adicionado nas dietas de suínos. Eu estudo a avaliação do processamento de extrusão sobre o grão de soja e sobre o farelo de soja branco, que é o farelo de soja antes da tostagem, para leitões. O principal objetivo desse trabalho é verificar se o grão de soja ele pode ser utilizado para leitões antes de precisar se tornar o coproduto farelo de soja, porque ele é um ingrediente proteico e também bastante energético. O único problema é que ele apresenta uma série de fatores antinutricionais que limita o uso para a categoria de leitões. Então a gente extrusando espera que a quantidade desses fatores antinutricionais diminua e potencialize o uso desse produto para leitões. Os alunos têm como orientador o professor Urbano. As pesquisas começam com um levantamento bibliográfico. Depois, tem as entrevistas de campo, o que pode facilitar a vida dos produtores rurais. A partir dos temas escolhidos, começam os trabalhos de experimentação, que podem durar anos. Ele explica que as pesquisas vão muito além de descobrir alternativas de alimentação. Podem mudar características da cadeia. Elas estão baseadas em 4 fundamentos. Conhecer as necessidades dos animais por nutrientes, conhecer o valor nutricional dos alimentos que podem ser fornecidos para esses animais, testar esses alimentos para verificar se os animais efetivamente consomem, se tem algo que o animal talvez não goste e por isso diminui o consumo, e avaliar a parte econômica disso, né? Se aqueles alimentos podem ser usados de maneira econômica a fim de trazerem lucro para o produtor. A alimentação dos animais representa aproximadamente 70% dos custos totais da produção. Interfere no bem-estar, na saúde e na composição da carcaça dos animais. Além dos benefícios na produção de carne, que só ajudam o produtor rural economicamente, trazem ainda benefícios para o planeta. Eu tenho muita vontade de ajudar nos problemas mundiais, ajudar a resolver esses problemas. Então, um dos grandes problemas é a fome. E eu sei que a partir do momento que há maior produção de alimento, há maior disponibilidade e, consequentemente, mais pessoas têm disponibilidade, acesso a alimento. Então, a zootecnia é uma área que
exerce essa capacidade de produzir mais alimento. Então, escolhi a zootecnia, buscando então sanar parte desse problema mundial que é a fome. E mesmo que a gente não esteja observando de perto a continuação das pesquisas do Vinícius e da Natália, que passam o dia entre livros e tubos de ensaio, os resultados das pesquisas deles vão impactar diretamente nas nossas vidas. Vamos receber aqui de volta em nosso estúdio o nosso consultor já, que é o Keisuke Muramatsu. Bom dia, Pablo. Muito obrigado Fica pelo retorno aqui. Pois é, hoje para a gente falar sobre os suínos, né? O Keisuke é especialista em nutrição e então tem muitas dicas para a gente. Keisuke, essa questão de pesquisas, né? É bom que elas sempre aconteçam, né? Hoje a gente tem aí resultados muito bons com o que os nossos animais comem, né? E desempenham em peso. Só que é sempre bom a gente ter alternativas. Com certeza. Hoje a velocidade assim que as informações vão sendo publicadas na forma de artigo científico, paper, etc., é muito rápida, né? Melhoramento genético também está no ritmo intenso. E a Seara, como uma empresa, né, ela precisa também focar em inovação. Então, a gente tem uma grande pesquisa, tanto de suínos, frangos e perus, onde a gente coloca uma série de projetos, né, de experimentação animal para validar a tecnologia. A própria integradora, então, também pesquisa ou até investe em pesquisas para que a gente consiga fazer uma ração cada vez melhor, né? Hoje em dia, a ração que eles recebem, ela é a base do quê? Boa pergunta. Tradicionalmente no Brasil, a gente tem feito a ração à base de farelo de soja e milho. Só que a gente enxerga que com o desenvolvimento, por exemplo, da indústria do etanol de milho, tem, não vou falar subproduto, mas um coproduto que é o DDGS, ou DDG, né, que a gente pode utilizar sim na nutrição animal. Nos Estados Unidos e em outros países isso já vem sendo utilizado numa escala maior, né? No Brasil é um processo que está se iniciando, né? Fora isso, né, já nesse ano, mas ao longo dos próximos anos, a gente enxerga que a questão de commodity agrícola nunca vai voltar mais ao patamar de preços inferiores, né? Então, as pesquisas que a gente tem que fazer, né, em cima de enzimas para melhorar a utilização do milho, do farelo de soja, que está num custo mais alto, mas também de encontrar outras alternativas, né, que possam parcialmente ou totalmente substituir. Aí, como exemplo, né, tem o sorgo, que é uma opção interessante, substituindo o milho, total ou parcial. O trigo, tem também a canola, que entra substituindo uma parte do farelo de soja. Então, a gente está nessa busca contínua, né, por ingredientes para manter, né, a qualidade da ração, mas também conseguir trabalhar num custo acessível. Tá certo, até porque essa competição de mercados, né, sobre as commodities, às vezes pode encarecer muito a nossa produção. Então, tem essa questão também, achar ali substitutos para que a gente consiga trazer uma ração ainda de qualidade, mas quem sabe com outros produtos no meio. Exatamente. Né? Isso tudo sem perder desempenho, né? Entregando no final um produto de qualidade a um custo competitivo para o consumidor. Pois é, mas no fim das contas, o que essa ração ela tem que ser rica em quê? A gente faz um balanceamento, Pablo, para diferentes nutrientes, né? Muitas vezes, assim, a gente pensa primeiro na proteína bruta, energia, cálcio, fósforo, sódio, mas o balanceamento é completo, né? Tem uma lista de aminoácidos que são necessários aí para deposição muscular, ganho de peso, parte de vitamina, a gente cobre as necessidades do animal, parte de microminerais e algum outro aditivo, um extrato herbal, um probiótico, que a gente pode colocar na dieta para melhorar ou a sanidade ou o bem-estar do animal. Até a própria digestão, exatamente, tudo isso pensa, né? Exatamente, isso sim. Né? Para que ele também corresponda bem, né? Você tocou num ponto interessante, né, Pablo? Porque assim, as empresas de produção animal no geral, né, além dessa questão da produção em si, ela tem um compromisso também com sustentabilidade, né? Então, um aditivo que você comentou, de uma enzima, né, ou de produtos que têm uma digestibilidade melhor ou uma assimilação melhor, tudo isso se torna importante, né, para a gente economizar recursos naturais, claro, mas também para reduzir a geração de resíduo.
né? Na forma de Tá esterco, certo, dejeto, é verdade. etc. Às vezes o pessoal até não percebe isso, né? Exato. Mas quando o animal ele ingere bastante, mas ele até defeca menos, isso significa que ele está absorvendo bem os nutrientes. Exatamente. Porque é isso que você colocou, né? Tem uma fração no alimento que o animal não consegue utilizar, né? Aham. Principalmente por ele ser monogástrico. Então, a gente cita, por exemplo, fibra, né? A fibra alimentar. E também, né? Uma fração de proteína, de carboidrato, né? De minerais acaba não sendo assimilado. Então, o trabalho que a gente pode fazer como nutricionista animal, pensando numa sustentabilidade ambiental, é tentar minimizar essa geração de resíduos. É verdade, não só pela absorção dele, mas quanto também menos fezes a gente tem na própria granja, dá menos trabalho. Com certeza, né? com certeza. E você acha que está numa fase boa disso? Acho que a gente no nunca Brasil? vai parar. O Brasil, voltando o Brasil é uma referência em produção animal, os indicadores nossos são superiores a vários países, né? Mas é uma caminhada sem fim, né? A genética vai evoluindo, né? Os integrados, por sua vez, com galpões cada vez mais novos, a genética também, né? Então, tudo isso aí, né, força também a nutrição a estar acompanhando, a buscar inovação, implantar isso, né, nas formulações nossas da empresa. Tá certo, então. A China pode passar por uma crise no abastecimento de frango e produtos derivados do ovo entre abril e setembro desse ano. É por conta da atual epidemia de coronavírus, que está afetando os trabalhadores da indústria. A informação é do Ministério da Agricultura chinês. A Agência de Planejamento Estatal também informou que vendeu 1,5 milhão de toneladas de milho para as empresas de processamento de ração, como forma de assegurar a matéria-prima do setor. A China também aprovou a importação de todos os produtos de frango dos Estados Unidos, incluindo aves, para reprodução. A gente faz um intervalo agora e na volta tem mais o Keizuki conversando com a gente sobre eficiência alimentar dos suínos. Tem muita informação, né, Keizuki? Tem sim, vamos compartilhar. Até já! Estamos de volta com notícia para você. O Vietnã reportou à Organização Mundial para a Saúde Animal, a OIE, 2 surtos em regiões diferentes de influenza aviária de alta patogenicidade. Ambas já foram isoladas e passaram por desinfecção. Nos 2 casos, o sorotipo é o H5N1. Mais de 1.500 aves já foram sacrificadas. A origem dos surtos ainda é desconhecida. O último caso por lá foi em junho de 2019. Vamos ao nosso bate-papo gostoso aqui no estúdio sobre o tempo pelo Brasil? A Kelly Ávila está aqui, bem-vinda. Tudo bom, Pablo? Bom estar aqui de novo com vocês. A gente tem aí uma previsão aí para mostrar como é que vai ficar os próximos dias aí nas regiões e a gente começa aí justamente falando da região sul do país. O tempo vai ficar um pouco mais firme, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente ainda tem pancadas isoladas no Paraná e em Santa Catarina, principalmente mais no noroeste do Paraná, volumes de até 50 milímetros. A gente vai para o sudeste, que é onde está chovendo um pouco mais nesse período. A gente tem chuva mais significativa no centro e leste aqui de Minas Gerais e parte do sul e também Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atenção com o risco de temporal aí para a região sudeste nos próximos dias. A gente vai para a região centro-oeste, por lá também a gente tem chuva também nos 3 estados, mais no norte aqui de Mato Grosso, mas a gente também tem chuva aqui nos 3 estados em volumes que vão de 30 a 50 milímetros. A gente avança, vai para o Nordeste, por lá a gente tem uma redução dos volumes de chuva, principalmente na Bahia, no máximo pancadas bem isoladas, as temperaturas sobem e a gente tem pouca chuva. E no Norte, a gente tem um pouco mais no Pará e aqui no sul da região amazônica, volumes que vão de 30 a 50 milímetros aí nessa região, viu, Pablo? Vamos para as nossas regiões que tem granja
Tangará a gente tem acompanhado aí porque viria bastante chuva, a gente viu aqui na semana passada. Exatamente, a gente tem chuva ainda significativa aí nos próximos dias. E olha aí, eu separei de 20 de fevereiro a 21 de março, a gente vai ter 27 dias com chuva, quase 300 milímetros de chuva. Então é uma chuva bem significativa. E olha aí, são nos próximos dias, viu, Pablo? Volumes que podem chegar aí a 50 milímetros. É muita chuva para um único dia. Então é preciso ficar atento aí. 50 milímetros em um único dia pode trazer alguns transtornos aí nas atividades do campo, aí das lavouras, é preciso ficar atento. Depois a gente tem chuva mais regular, mas olha aí, volumes de 10 a 20 milímetros. São pancadas ao longo aí dos próximos dias que ajudam a garantir a umidade do solo. O que Separei é meio mais que uma comum cidade lá aí para pelo vocês. Mato Grosso, né? Isso é comum para Mato Grosso, produtora? mas a gente está tendo um pouquinho mais de chuva para Mato Grosso aí nesse período aí, nesse início aí de 2020, janeiro e fevereiro, a região centro-oeste como todo com um pouco mais de chuva nesse período. Agora vamos lá para a região aí de Itapetininga, São Paulo, na região sudeste. Olha, quase que mesmo volume lá. Exatamente, a gente tem bastante chuva, 25 dias, 269 milímetros. Também são os próximos dias aí que a gente vai ter chuvas de até 40 milímetros. Para um único dia, 40 milímetros é uma chuva bem considerável. Aí pode ter, inclusive, risco de tempestades. Aí a gente até colocou aqui algumas imagens de chuva e tempestade aí na região sudeste. Depois a chuva fica mais regular. Início ali de março a gente vai ter um tempo um pouquinho mais firme, uma janelinha, depois volta a chover, mas são volumes que ficam entre 10 e 20 milímetros. Aí é uma chuva que ajuda a garantir a umidade do solo, ajuda a garantir aí a temperatura, que também deve cair um pouquinho na região sudeste nos próximos dias aí. A gente tem queda de temperatura. Pelo jeito é bem-vinda quando ela é assim, né, Kelly? Ela consegue ser bem distribuída. Quando ela é mais distribuída e mais regular, vários dias chovendo, mesmo que não seja uma quantidade muito grande de chuva, é positivo para qualquer local. É melhor do que quando vem. A temperatura, exatamente, né? Chove um pouco, é muito melhor do que quando vem aí uma chuva muito forte em um único dia. E o que é importante a gente salientar, viu, Pablo? Na região sudeste, a gente teve um pouco mais de chuva, a gente falou do centro-oeste também, desde janeiro aí com um pouco mais de chuva. E ajuda aí a garantir essa umidade aí, porque a gente vai entrar daqui uns dias no outono, e a gente sabe que o outono no Brasil tem menos chuva. Né? Então essa chuva é bem-vinda aí para a região sudeste e centro-oeste aí nos próximos dias. Tá certo. Obrigado por ter vindo com essas informações importantes. Obrigada, Pablo. Estou esperando vocês me chamarem que eu volto aqui para conversar com vocês. Será muito bem-vinda, vamos chamar. Obrigada. Até mais. Vamos continuar nossa conversa sobre nutrição com os suínos com o Keisuke Muramatsu. Keisuke, a gente estava falando agora aqui de temperatura e tudo mais, né? Isso também interfere para o suíno? A temperatura ideal? Sim. O suíno também, como no frango, tem a temperatura ótima de conforto térmico, né? E isso também vai mudando. É similar ao frango, né? Nas fases iniciais, ele é vamos dizer, o leitão na creche, ele necessita de ser fornecido calor, né? E na fase final é o contrário, né? A gente precisa tirar o calor, propiciar um ambiente mais fresco para que ele consiga ingerir a ração, né? Os galpões nossos, né, de suínos, eles, dependendo do grau de automação, isso é feito de forma automática, principalmente na creche. Então, como nos aviários, né, existem sensores que controlam tanto a umidade como a temperatura, e isso automaticamente liga ou desliga os equipamentos de exaustão, etc., né, ou placa de evaporativa. E o suíno também, se está muito frio, ele chega a sentir um desconforto, come menos ou come mais, igual a gente no inverno? Para o leitão, ele acaba comendo menos, né? Porque ele acaba se agrupando entre os pares da própria baia, ele deixa de consumir, né? E também, né, o próprio galpão acaba selando em partes, é uma questão que a gente tem que cuidar bastante para não ter um excesso de gases internos. Isso também pode deprimir o consumo, né? Na fase de crescimento e terminação, acontece exatamente o que você falou. O frio, né, aumenta o consumo do animal, né? Então é muito semelhante ao humano. Tá certo. E o calor também deprime, né? Então, nesse período assim, de verão, né, a gente tem registro de propriedades que tem alguma dificuldade de fazer o animal consumir na porção final do ciclo de vida dele. Porque como a gente também, né? A umidade também incomoda muito. Umidade também, mas isso também geralmente se controla numa granja modal. Na granja modal, sim, né? Entretanto, né, na terminação, crescimento e terminação, as granjas são não são modais, mas não tem um controle
de temperatura ambiente da forma como na creche, né? Porque são construções abertas, então existe uma influência maior, né, do ambiente externo, tanto da temperatura como da umidade para dentro do galpão. E aí o produtor realmente tem que ficar de olho nisso, que é baixa a lona, levanta a lona, não pode deixar o animal à mercê do tempo. E aí não adianta, o produtor tem que trabalhar com a lona, levanta, baixa, inclusive muita gente pode achar, não o produtor hoje em dia porque já entendeu, né? Mas pode achar que frescura, né? Porque antes o suíno vivia num tempo aberto, eu via isso lá no sítio da minha família em Santa Catarina, só que, lógico, ela era uma produção para a família. Exato. Né? Eu acho que é nesse sentido mesmo, Pablo, o animal hoje tem um alto ganho de peso, assim como no frango, e isso acaba gerando um calor metabólico, que a gente tem que ajudar a dissipar, né? Existem propriedades de terminação, né, indo para o sentido climatizado. Ainda é uma parcela pequena, mas eu acredito que esse é um caminho assim sem volta, né? A gente precisa propiciar um ambiente adequado para que o suíno consiga consumir a ração e expressar seu potencial. Sim, o produtor vai perceber que, respeitando essa ambiência, o suíno realmente vai comer melhor. Exato. E até lá, nas granjas assim, convencionais, é exatamente isso que você falou. É o manejo de ambiência, trabalhar com a cortina nas épocas frias, né? Cortinado duplo, né? Ligar os exaustores quando precisa, ter disponibilidade de ração e água, né? Para que o suíno consiga desempenhar o seu potencial genético aí. A gente está até vendo imagem ali, eu acabei vendo uma até dos brinquedos, né, que os suínos acabam brincando, lógico, para diminuir o estresse. A questão do estresse também, ela tem a ver com a alimentação? Pode atrapalhar? Olha, no geral, assim, a alimentação nossa é balanceada, né? Então, os casos do alimento estar propiciando uma situação de estresse são muito raros, né? Pode acontecer ocasionalmente, mas é raro. O estresse vem até pela própria concentração do animal no ambiente mais restrito, né? E sempre que tem uma alteração da temperatura, por exemplo, né? Ele pode causar um quadro assim que o animal começa a se competir e algumas brigas. Então, o brinquedo, esse material que é colocado na baia é principalmente pensando nessa questão do bem-estar que você colocou, né? Pois é, tudo está ligado, né? É engraçado quando a gente vai nas granjas, inclusive, né? Sanidade, bem-estar, né? Tudo acaba influenciando na alimentação, no ganho de peso, né? A própria densidade, o número de animais aí por metro quadrado, por metro linear de comedouro, tudo isso assim é colocado na conta, né, para que a gente consiga propiciar um ambiente adequado. Quando o produtor, nesses casos aí, né, de suínos, acontece também como em frangos, podem haver adaptações para que o animal ele chegue ao peso ideal? Você comenta a questão do ajuste de data de abate, até de alimentação. O produtor ele vai acompanhando, mas diferente do frango, que tem as pesagens semanais, a gente faz mais uma monitoria no suíno. Até pelo próprio porte do animal, a gente não consegue fazer uma pesagem sistemática, né? Mas, assim, no acompanhamento do lote, tanto o produtor como o extensionista que atende é baseado na curva de consumo de ração, porque se o animal come, ele deposita peso, né? Então, baseado em alguns outros itens de monitoria, ele consegue fazer uma estimativa. E também tem a calibração visual, né? E, dependendo, ele pode adiantar, né, antecipar o abate ou postergar, né? Tá bom, então. Informações importantes até renderiam mais, mas a gente tem que terminar por aqui. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, Keizuki. Tá ótimo. A gente se espera mais vezes. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã, 11h30 da manhã. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.